Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Caio Ariel Maia Bispo e hoje, junto com meus colegas Ailton de Oliveira Silva Júnior, Daniel Gonçalves Ferreira, Emanuel Pinto Nogueira, Lívia Santos Modesto e Pedro Santos Damasceno, vamos apresentar e comparar as estruturas de dados nativas em Visual Basic e TypeScript, sendo que essas duas linguagens representam momentos distintos da evolução da programação. O Visual Basic, uma linguagem clássica, lançada há mais de 15 anos e bastante utilizada no desenvolvimento de aplicações desktop e corporativas, e o TypeScript, uma linguagem moderna criada para expandir as capacidades do JavaScript, trazendo mais segurança e robustez para aplicações web. Entender como cada linguagem implementa e trabalha com estruturas de dados é essencial para escrever códigos mais eficientes, seguros e organizados. As estruturas de dados são, em resumo, formas de armazenar e organizar informações para que possam ser utilizadas da melhor maneira possível dentro dos programas. Ao longo deste vídeo, irei destacar três estruturas de dados importantes de cada linguagem, explicando como elas funcionam, quais suas principais características e quando são mais indicadas para uso. Também irei comentar brevemente sobre recursos nativos e bibliotecas que dão suporte a essas estruturas. Espero que este conteúdo ajude você a entender não apenas as diferenças entre Visual Basic e TypeScript, mas também a importância de escolher a estrutura de dados correta para cada tipo de aplicação. Vamos começar. Mas antes de começarmos a falar sobre Visual Basic e TypeScript, é importante entender o que exatamente são estruturas de dados. Em programação, estruturas de dados são formas específicas de organizar e armazenar informações dentro de um programa. Elas nos ajudam a trabalhar com os dados de maneira mais eficiente, seja para buscar, inserir, excluir ou manipular informações. Cada estrutura de dados tem suas próprias características, vantagens e limitações. Por exemplo, algumas estruturas são melhores para armazenar muitos elementos em sequência. Outras são mais eficientes para fazer buscas rápidas e algumas são mais indicadas para situações em que os dados mudam com mais frequência. As estruturas de dados mais conhecidas são os arrays, as listas, as pilhas, as filas e os dicionários, e cada uma delas resolve um tipo diferente de problema. Quando escolhemos a estrutura certa, conseguimos otimizar o desempenho do programa e tornar o código mais limpo, seguro e fácil de manter. É por isso que, hoje, vamos analisar como essas estruturas aparecem nativamente no Visual Basic e no TypeScript, mostrando como cada linguagem oferece suporte a essas operações básicas, mais fundamentais para qualquer aplicação. Agora que já entendemos a importância das estruturas de dados, vamos começar analisando o Visual Basic. O Visual Basic foi lançado pela Microsoft em 1991 como uma linguagem de alto nível voltada principalmente para a criação de interfaces gráficas, as famosas GUIs, e para a programação procedural e orientada a eventos. Enquanto o paradigma procedural executa instruções de forma sequencial, a programação orientada a eventos é baseada em ações do usuário, como cliques de mouse ou pressionamentos de tecla. Naquela época, o Visual Basic não oferecia suporte nativo para estruturas de dados mais complexas, como listas dinâmicas, pilhas ou filas, recursos que, com linguagens como C++ e Java, já começavam a integrar. Mesmo assim, era possível criar estas estruturas manualmente, utilizando três recursos principais: os arrays, o type, que são estruturas personalizadas, e o collection, que são coleção de objetos dinâmicos. Primeiramente, vamos falar sobre a lista no Visual Basic. A maneira mais simples de armazenar vários elementos era usando arrays estáticos. Neles, o programador precisava definir a quantidade de posições disponíveis já no momento da declaração. Segue um exemplo. Esse modelo
era eficiente para listas de tamanho fixo, mas apresentava uma grande limitação. Não era possível adicionar novos elementos se o array já estivesse cheio. Para resolver isso, o Visual Basic oferecia a possibilidade de trabalhar com arrays dinâmicos, utilizando o comando readInPreserve para redimensionar o array e manter os dados existentes. Segue um exemplo. Apesar de permitir o crescimento da lista, cada redimensionamento exigia copiar todos os dados para um novo espaço de memória, o que impactava o desempenho. Uma alternativa mais prática era utilizar o objeto collection, que permitia adicionar itens dinamicamente, sem precisar de redimensionamento. Segue um exemplo. Agora vamos falar sobre as pilhas no Visual Basic. Mesmo sem uma estrutura de pilha pronta, era possível implementar o conceito de last in, first out, apelidado de LIFO, sua abreviação, como arrays. Em um array estático, o programador controlava a posição do topo da pilha manualmente. Segue um exemplo. Em pilhas dinâmicas, novamente, o readInPreserve era usado para adaptar o tamanho do array, conforme novos elementos eram adicionados ou removidos. Com o collection, também era possível simular uma pilha de forma mais prática, adicionando elementos ao final e removendo o último. Agora vamos falar sobre filas no Visual Basic. Para simular o comportamento de first in, first out, FIFO, o Visual Basic também utilizava arrays e coleções. Em arrays estáticos, eram usadas duas variedades, início e fim. Para inserir elementos em QE e remover de QE, bastava atualizar esses índices manualmente. Com arrays dinâmicos, o processo era mais trabalhoso. Ao remover o primeiro elemento, era necessário realocar todos os demais uma posição para trás, o que não era muito eficiente. Já utilizando collections, o trabalho era facilitado. O método .add adicionava elementos ao final e .remove removia o primeiro, preservando a ordem de entrada. Considerações finais sobre o Visual Basic. Em resumo, apesar de suas limitações na época, o Visual Basic oferecia formas criativas de trabalhar com listas, pilhas e filas, mas essas soluções exigiam um cuidado extra do programador e muitas vezes envolviam custos de desempenho que linguagens mais modernas já conseguem evitar com suporte nativo a estas estruturas. Agora, vamos analisar como o TypeScript trata as estruturas de dados. O TypeScript foi criado pela Microsoft em 2012 como um superconjunto do JavaScript, trazendo recursos de tipagem, estática opcional e suporte avançado à orientação de objetos. Ele é capaz de transpilar para JavaScript puro, permitindo que desenvolvedores utilizem recursos modernos em aplicações web sem abrir mão da compatibilidade. Um dos grandes diferenciais do TypeScript é a sua tipagem forte, que permite descrever a forma dos dados, validar informações em tempo de desenvolvimento e documentar melhor o código. Além disso, o uso de interfaces ajuda a criar contratos claros entre diferentes partes do sistema. Em relação às estruturas de dados, o TypeScript traz suporte nativo e eficiente para listas, pilhas e filas, atualizando os arrays dinâmicos e métodos prontos para inserção, remoção e acesso rápido aos elementos. Vamos ver cada estrutura com mais detalhes agora. Primeiro, as listas em TypeScript. Em TypeScript, as listas são representadas por arrays tipados. Existem duas formas principais de declarar uma lista: usando o formato tipo, como no exemplo a seguir, ou usando ArrayType, como no próximo exemplo. Em ambos os casos, todos os elementos devem seguir o tipo especificado.
garantindo consistência e segurança. Agora sobre a lista estática. Quando criamos uma lista estática com capacidade fixa, podemos simular o comportamento de uma lista estática. Por exemplo, assim, conseguimos controlar a quantidade máxima de elementos, impedir que ultrapassemos o limite da estrutura. A seguir, a lista dinâmica. Já as listas dinâmicas aproveitam toda a flexibilidade dos arrays modernos. Podemos adicionar elementos usando o ponto push, remover o último elemento com ponto pop, adicionar no início com ponto shift e remover do início com ponto shift. Um exemplo de lista dinâmica seria pilhas em TypeScript. Em TypeScript, a implementação de pilhas é bastante direta, seguindo a lógica leaf, last in, first out. Nós utilizamos da seguinte maneira: ponto push para empilhar elementos, ponto pop para desempilhar o último elemento. E podemos implementar métodos auxiliares, como pick, para olhar o topo sem remover. Segue um exemplo de pilha dinâmica. Também temos a pilha estática. Também é possível construir uma pilha estática, limitando a capacidade do array. Ou a pilha dinâmica. Já a pilha dinâmica não possui limitação de tamanho. Filas em TypeScript. A fila segue a lógica FIF, first in, first out. Para implementar, usamos ponto push para adicionar elementos no final e ponto shift para remover o primeiro elemento. Segue um exemplo. Uma fila estática. Se quisermos limitar o tamanho da fila, podemos criar uma fila estática. Segue um exemplo. Uma fila dinâmica. Em filas dinâmicas não há limite de elementos. Conclusão do vídeo. Ao comparar o Visual Basic e o TypeScript, podemos ver claramente como as linguagens evoluíram no tratamento de estruturas de dados. No Visual Basic, era necessário mais esforço manual para controlar arrays, listas, pilhas e filas. Já no TypeScript, recursos modernos como arrays dinâmicos, métodos especializados e tipagem estática tornam o trabalho muito mais simples, seguro e eficiente. Apesar das diferenças, o estudo dessas linguagens reforça uma lição importante: a lógica computacional continua sendo essencial, independente da tecnologia utilizada. Agradeço por ter assistido até aqui